Começa agora a reunião da família da fé, na unidade do Espírito, sobre edificando no Evangelho de Cristo ressuscitado. Falando o mesmo, crendo no mesmo, em uma só fé, um mesmo pensar. Abba, Pai, bem-vindo a Sobre Edificação. Que somos a sua amada, somos os seus deuses. Senhor, vamos louvar. Retenho a minha confissão, persistimos nisso. Abba, Pai. Graças, papai, por essa palavra, por esse evangelho que nos curou, que nos fez felizes. Retenho minha confissão, persisto nisso. Eu sou livrado de homens perversos. Falando revelações, falo mistério. Não há diabo e nem inferno. Retenho minha confissão, persisto nisso. Eu sou livrado de homens perversos. Falando revelações, falo mistério. Não há diabo e nem inferno. Não me envergonho de quem me ensinou. Estou surpreendido e perfeito em seu amor. Eu sou a igreja, a esposa de Deus, que agora sobre edifica. Salvo sou. Retenho minha confissão, persisto nisso. Deixei pra trás o enrodimento. Falando revelações, falo mistério. Digo que em Cristo já estou perfeito. Retenho minha confissão, persisto nisso. Deixei pra trás o enrodimento. Falando revelações, falo mistério. Digo que em Cristo já estou perfeito. Não me envergonho de quem me ensinou. Estou submetido e perfeito em seu amor. Eu sou a igreja, a esposa de Deus, que agora sobre edifica. Salvo sou. Rico eu sou. Completo estou. Perfeito estou. Abba, Pai. Graças, papai, por essa edificação em nossas vidas. Que hoje andamos como deuses, confessamos como deuses, e por isso podemos declarar em alto e bom som: Senhor amado, nós te louvaremos. Abba, Pai. É por esse evangelho que transformou as nossas mentes, que hoje reinamos em vida sobre qualquer circunstância, papai. Por isso declaramos dessa forma: Senhor amado, eu te exaltarei, pois o véu foi tirado, cara a cara te amarei. Tu sempre me amastes, tua justiça me imputastes, confiadamente eu te louvarei, meu Deus. Ao edificador
meu amado, meu Deus e meu Senhor. Ao edificador, o que consolou meu coração, Meu amado, meu Deus e meu Senhor. meu amado, Meu Deus e meu Senhor. meu amado, meu Deus. Senhor, para sempre reconciliados com Cristo, perfeitos, completos para sempre. Vamos louvar, vamos agradecê-lo com a sua ciência, com o verdadeiro evangelho, que é o evangelho da incircuncisão. Abba, Pai. Assim é. O que ele mais amou, o que já reconciliou, o que desde antes ele predestinou. Confesse, amada. O que ele mais amou, o que já reconciliou, o que desde antes ele predestinou. Eu sou a igreja do Senhor, só escolhida, sua amada, só perfeita, só ataviada. Eu sou a esposa do Senhor. Eu sou a igreja do Senhor, só escolhida, sua amada, só perfeita, só ataviada. Eu sou a esposa do Senhor. Nada me poderá faltar, oh, nada me poderá afastar, porque para sempre, porque para sempre, porque para sempre, sua eu sou. Nada me poderá faltar, nada me poderá faltar, porque para sempre, porque para sempre, porque para sempre. Sua eu sou. Maridos, amem suas esposas da mesma maneira como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela, para torná-la santa e purificá-la por meio da palavra, como também para apresentá-la a si mesmo, gloriosa e sem defeito. Os maridos devem amar suas esposas como se fossem seus próprios corpos. O que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Para muitos, esta é uma advertência fora de moda. Mas pense bem, a mulher foi criada da costela do homem, quer dizer, de sua parte intermediária, para ser igual, ajudadora e colaboradora idônea. Não foi criada da cabeça do homem para buscar superá-lo, nem dos pés para ser pisada por ele. Foi criada debaixo de seu braço, para ser protegida, e muito próxima de seu coração, para ser amada. É isto que ensina o Evangelho de Cristo ressuscitado. Você crê nisto?
O exercício da semeadura. O lavrador não tem que orar diante da terra fértil, pedindo a Deus que faça a semente brotar. Ele tem que lançar a semente na terra e orar em seguida para que haja sol e chuva no tempo certo. Se não semear, pode orar por horas, dias, semanas, meses ou anos que a semente não vai aparecer. Vai ficar olhando a terra e cadê o fruto? Ora, sem semente não há fruto. O ministério que instrui no Evangelho da Graça é a terra fértil, onde você semeia e sempre colhe os benefícios. O apóstolo Paulo declarou aos Filipenses, capítulo 4, verso 18: Recebi tudo e tenho em abundância, estou suprido, desde que Epafrodito passou às minhas mãos o que me enviastes como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Os sacrifícios não são compatíveis com o pacto da graça. No entanto, há uma enorme diferença entre os sacrifícios e rituais da lei mosaica, que eram realizados por obrigação aos mandamentos, e o sacrifício que Deus recebe e tem prazer nele, que é aquele manifestado por meio do amor e gozo. Semear deve ser um ato de amor consciente, espontâneo e, ainda que com esforço, como o apóstolo estimulou a Timóteo. Esforça-te na graça que há em Cristo Jesus. Semear, então, envolve ação. Ação de quem precisa colher e fazer o que é necessário. Pode-se semear bem ou mal. Atitudes certas ou erradas com relação ao uso do dinheiro são sementes que produzem ganho ou perda. Conhecemos abençoados que começaram a semear e pararam. Hoje não colhem benefícios. Mas também conhecemos abençoados que semeiam até este momento e seguem colhendo grandes benefícios. Se você sugerisse a estes que deixassem de semear, certamente diriam: jamais faremos isso. Semear é um exercício eterno de ações que praticamos nesta vida. Não é teoria, é pura prática. Não dá para semear teoricamente. O que estamos fazendo aqui hoje é semear estas palavras no seu coração, para que você as receba e estimule outros a fazerem o mesmo. Palavras são sementes que levam a ações. Verso 19: O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória, por Cristo Jesus. Como eu me sinto leve, eu posso até voar. Só em Deus tudo eu espero, tenho a alma em refrigério. Sou feliz e vou cantar. No mar as ondas vêm, o sol começa a brilhar. Ao conhecer a tua graça, teu amor então me basta. Vou viver pra te louvar.
natureza está em festa, todo ser se manifesta, dando glória ao Senhor. Quem ouve, quem está ouvindo, são ovelhas, são de Cristo. Ouve a voz do seu pastor. A natureza está em festa, todo ser se manifesta, dando glória ao Senhor. Quem ouve, quem está ouvindo, são ovelhas, são de Cristo. Ouve a voz do seu pastor. No mar, as ondas vêm e vão, o sol começa a brilhar. Ao conhecer a tua graça, teu amor então me basta. Vou viver pra te louvar. A natureza está em festa, todo ser se manifesta, dando glória ao Senhor. Quem ouve, quem está ouvindo, são ovelhas, são de Cristo. Ouve a voz do seu pastor. A natureza está em festa, todo ser se manifesta, dando glória ao Senhor. Quem ouve, quem está ouvindo, são ovelhas, são de Cristo. Ouve a voz do seu pastor. São ovelhas, são de Cristo. Ouve a voz do seu pastor. Olá, abençoado, abençoada com todas as bênçãos. Uma honra estar com você, te saudando rapidamente a todos vocês que nos assistem, neste momento que precede a ministração da palavra. Fico feliz porque você está conosco desde o início e continue, que você vai receber uma informação muito preciosa a partir de agora, desde já. Antes mesmo da entrada da ministração da palavra, tá certo? Eu quero comentar com você algo que não está na nossa conferência, mas é importante que todos saibam. As pessoas têm uma mentalidade de que o pecado ainda está no mundo, de que podemos pecar. E é preciso tirar isso da cabeça de todos vocês, seja você até mesmo judeu, seja você religioso ou não, seja você gentio, de qualquer denominação evangélica ou católica ou espírita ou o que for. Como é que começou a história do pecado no mundo? Essa expressão pecado, o que é isso? Pecado, dizem que é errar o alvo, não é? Mas vamos explicar o que quer dizer isso. Deus estabeleceu uma meta para o homem, que ele vivesse perfeito, através da obediência a Deus. Quando ele colocou Adão e Eva no mundo, ele criou Adão e Eva, e estavam os dois no mundo, Deus deu uma ordem que foi desobedecida algum tempo depois por Adão, principalmente, e também pela sua companheira, sua mulher Eva. E não vamos entrar no mérito de qual foi a desobediência. O que importa é que Adão desobedeceu a Deus sem que houvesse nenhuma lei religiosa na terra. Foi uma desobediência a uma ordem divina estabelecida. E através desta ordem, mesmo sem lei,
entrou no mundo o pecado. Por isso que em Romanos 5 diz que o pecado entrou no mundo por um homem, Adão. Não havia lei religiosa, volto a repetir. Depois de muitos e muitos anos, Deus escolheu um povo chamado hebreu para, através deste povo, Deus mostrar que ele seria o guia, protetor deste povo e aquele que iria governar como Deus, como Senhor, como Rei, este povo. E este povo é o povo que hoje é chamado povo de Israel. Este povo recebeu, através de Moisés, 613 mandamentos, sendo que 10 mandamentos desses 613 eram um mandamento moral, não religioso, mas moral. E os outros 603 mandamentos que vieram através destes 10, eles se tornaram rituais, cerimoniais, sacrifícios e uma série de outras coisas para que esse povo fosse guiado por estes mandamentos. É importante que você entenda que aí entrou no mundo a lei de mandamentos, uma lei religiosa, sim, através do judaísmo. Depois foi conhecido como judaísmo, a religião do povo de Israel, do povo judeu. Nós, gentios que viemos depois da cruz, não temos nada a ver com isso. Eu vou te explicar por quê agora, antes de entrarmos na conferência. Porque quando Jesus de Nazaré, a manifestação de Deus na terra, ele veio com a finalidade de quebrar esta lei, cumprindo cada um dos mandamentos, e ao cumprir, aboliu estes mandamentos e esta lei de Moisés. Quando ele cumpriu, na cruz ele disse, está consumado. O que quer dizer? Está consumado tudo aquilo que foi feito até ali. Para os judeus. Esta lei era para os judeus. E é curioso hoje nós vermos pessoas e sabermos de pessoas, como eu fui uma delas, que nasceu, viveu dentro de um sistema hoje chamado religioso, com várias denominações e religiões na Terra, dentro de uma religião que é considerada como religião chamada cristianismo, que não é em si uma religião, porque o que há de religião hoje dentro do cristianismo é judaico-cristã e não cristã. Porque a religião cristã verdadeira, que você vai ouvir a partir de agora, daqui a pouquinho, na nossa conferência, ela vai mostrar a você que nós estamos mortos ao pecado. Não existe pecado. Para quem nasceu depois da cruz, não existe pecado. E é bem importante que você compreenda isso. Para que quando entrar esta ministração, você já tenha isto em mente. Certo? O pecado foi tirado por Cristo, por Jesus de Nazaré, na cruz com a sua morte. O pecado não existe mais. Porque por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo. Isso está lá em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Da mesma maneira que através do primeiro Adão entrou o pecado no mundo, Cristo é chamado o segundo Adão, que veio tirar o pecado do mundo. Tirar. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João Batista mencionou. Então, isto é apenas uma prévia, porque agora vem o tema aí para você desfrute dele, com este entendimento já prévio, para que nós possamos então desenvolver muito bem, em Romanos capítulo 6, que é o que vai entrar aí para você agora, a ministração da palavra do Evangelho para você, gentil, brasileiro, português, africano, europeu, gentil, depois da cruz. Se você não é judeu, esse tema que vem aí agora é para você. Espero que você goste, desfrute, porque a nossa intenção é que você pare e pense. Pare e pense, tá certo? Vamos ao tema então? Combinado, até já.
Olá, abençoado, olá, abençoada com todas as bênçãos. Mais uma vez estamos juntos, que prazer, que privilégio, que honra. Eu quero esclarecer uma coisa para todos que estão nos vendo semanalmente no canal Evangelho Depois da Cruz. O Evangelho Depois da Cruz e tudo que nós falamos aqui no canal é para pessoas que sofrem nas religiões. Especialmente o tema que nós vamos apresentar hoje aqui, vamos falar sobre pecado, é para pessoas que vivem em religiões ou com má consciência. Pessoas que vivem em um sistema religioso que sempre estão falando em pecado, pecado daqui, pecado dali. E hoje nós vamos dar sequência à carta de Paulo aos Romanos, que é a primeira carta, o primeiro livro, que foi uma carta que Paulo escreveu, e que leva o Evangelho depois da cruz, capítulo a capítulo, versículo a versículo. E o tema de hoje é mortos ao pecado e vivos para Deus. O capítulo 6 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos é uma verdadeira joia contra a má consciência. E o texto que nós nos baseamos para iniciar é exatamente o versículo 1, porque estamos começando hoje o capítulo 6. Muito precioso. Os capítulos 6, 7 e 8 vão falar muito sobre este tema, envolvendo judeus, envolvendo lei, envolvendo gentios, tá bom? Então me acompanhe que você vai aprender bastante, não porque eu vou ensinar algo de mim, mas porque eu vou ensinar para você aquilo que eu aprendi ao longo de dezenas de anos e que agora eu estou compartilhando com vocês também. Romanos capítulo 6, verso 1, diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado a fim de que a graça seja mais abundante? Por que ele faz esta pergunta? Porque no capítulo 5, final do capítulo 5, versos 20 e 21, Paulo afirmou que o pecado, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, na cabeça de muita gente, a pessoa fica pensando, então eu tenho que, pecar mais para que a graça superabunde mais. Não, não é essa a ideia e não é essa a teoria, de forma alguma. Isso não quer dizer nada, que o pecado abundou, então vamos pecar mais para que a graça aumente mais. Isso não funciona. Veja por quê no verso 2. De forma alguma, como nós que estamos mortos ao pecado, viveremos ainda nele. Se nós estamos mortos ao pecado, disse Paulo, estamos falando aqui com gentios, você é um gentio, com O no final, quer dizer que você não é judeu, ok? Então, não há mais pecado. Não é possível que haja uma superabundância de pecado, porque na graça não existe mais pecado. Cristo na cruz consumou o pecado, a lei, pecado. Então, por que as religiões falam tanto de pecado a seus fiéis? Para que se não há mais pecado? Por quê, né? Jogam culpa, né? As religiões jogam culpa. Se você é um religioso, se você é um religioso da chamada cristandade, ou do cristianismo que está por aí, você sabe o que é que eu estou falando. Porque as religiões vivem dentro de um sistema religioso. E no sistema religioso existe toda uma doutrina programada para lançar má consciência. Ensinamentos de homens, manipulações, mantendo pessoas ingênuas, até mesmo pessoas sinceras, como eu sou, como você certamente é, se você está me ouvindo aqui, você quer aprender sobre isso, né? Então o sistema religioso ele procura manter pessoas ingênuas debaixo de suas instruções humanas. Qual a evidência então de que não há pecado? Vamos lá então? Vamos para o verso 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte?
E a palavra batizado aqui quer dizer submerso. Nós submergimos com Cristo em sua morte. Da mesma maneira, nós ressuscitamos com Cristo. Olha que interessante o verso 4. Porque fomos sepultados juntamente com Ele pelo batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Aqui tem alguns cortes muito interessantes. Corte quer dizer partes importantes que você tem que firmar em sua mente para você avançar e para você entender o que está sendo falado verdadeiramente aqui, porque as religiões não ensinam isso. Nós fomos sepultados juntamente com Cristo, ou seja, Ele morreu, nós fomos para dentro da morte com Ele. Isso espiritualmente está falando aqui. A fim de que, como Ele depois da morte, Ele ressuscitou, ou seja, Ele saiu de dentro para fora dos mortos, né? Pela glória do Pai, assim também, por conta da sua ressurreição, nós vamos andar em novidade de vida. Tem gente que adora novidade, né? Mas a religião não tem novidade, tá? A religião é aquilo e aquilo mesmo por anos, anos, anos e anos. A religião não tem novidade. É pecado, é diabo, é mandamento, é sacrifício. São os mesmos cânticos a vida inteira. Senhor me ajuda, Senhor me abençoa, as mesmas orações. Tudo igual, não tem novidade. Quando tem uma novidade, tem que inventar alguma coisa de carne, como uma churrascada, uma sorvetada, um bazar, alguma coisa assim, para criar um movimento. E isso tem bastante na religião. Agora, está falando de novidade de vida aqui o texto, no sentido espiritual. A graça, ela é para as novas criaturas. A graça está cheia de novidade de vida. Mas não é entretenimento, é crescimento mesmo, é amadurecimento. No Evangelho da Graça existe amadurecimento, e dentro desse amadurecimento existe crescimento, coisa nova o tempo todo. Se você está cansado de sistema religioso, como eu estive por muitos anos, conheça o Evangelho da Graça, onde nós servimos a Deus com a mente. Tá certo? Verso 5. Porque se fomos plantados juntamente com Ele, Cristo, na semelhança de sua morte, assim também o seremos na semelhança de sua ressurreição. Sabendo isto, que nosso velho homem, nós falamos de vida nova, né? Então veja, o velho homem, a velha vida, foi crucificado juntamente com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Não sirvamos mais como escravos. O pecado escraviza. A pessoa não sabe viver debaixo de liberdade, porque a liberdade leva ela a achar que ela deve fazer um monte de coisa, e que ela vai fazer um monte de coisa errada, e que está tudo bem. E não é assim que funciona. Verso 7 diz, porque aquele que morreu foi libertado para longe do domínio do pecado. Foi justificado do pecado. Se você está fora do domínio do pecado, é porque você está justificado do pecado. E se você entende isso, não é porque você está livrado do pecado que você vai fazer coisa errada, porque a ideia não é que você faça coisas erradas. A ideia é que você faça as coisas corretamente, viver a sua vida de forma honesta, de forma livre, porém com absoluta consciência do que você está fazendo para Deus. Verso 8. Se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele, sem dúvida. Sabendo que Cristo, havendo ressuscitado dos mortos, já não morre. Cristo vai voltar de novo para morrer por você? Não, porque Ele já morreu uma vez e ressuscitou. E a missão dele foi cumprida. Então agora ele vive dentro de você no Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus vive em cada um de nós. Então Cristo não tem que voltar para morrer novamente. Isso não existe. A morte já não tem mais domínio sobre ele e nem sobre você. Ah, mas eu ainda morro. Não, você separa-se do corpo, se for necessário, o teu espírito, mas não é morto. Isso não é morte.
É uma separação temporária. Se tiver que passar por ela, claro. Alguém não passará por ela? A Bíblia fala que um determinado grupo de pessoas estará na terra quando houver a transformação dos corpos, a ressurreição dos mortos e a transformação dos corpos. Mas este é um outro assunto dentro do Evangelho depois da cruz, mas não está necessariamente nos nossos estudos neste dia. Verso 10. Porque quanto a ter morrido, morreu ao pecado uma vez por todas. Veja, não vai voltar de novo para morrer. Ok? Mas quanto a viver, vive para Deus. Por isso, o tema desse capítulo 6 extraordinário aqui é mortos ao pecado e vivos para Deus. Porque se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Olha, isso aí é maravilhoso, não é? E o verso 11 diz assim: assim também vós considerai-vos mortos ao pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você tem que se considerar. Se você entende isso aqui, se a tua mente está iluminada para entender isso aqui, você foi iluminado para entender o Evangelho da Graça, não é? E se você foi iluminado para entender o Evangelho da Graça, você vai entender que você deve se ver sem pecado. Não há pecado para você. Aliás, não há pecado para ninguém. Mas tem pessoas que não entendem isso e continuam vivendo como se o pecado existisse. Isso chama-se má consciência de pecado. Não reine, portanto, o pecado dentro de vosso corpo mortal, de modo que o obedeçais em suas concupiscências. O pecado está na carne. Se a carne sobressai em relação ao espírito, a pessoa vai se ver em pecado e vai achar que está devendo alguma coisa para Deus quando não está. Por isso é que Paulo diz no verso 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. De modo que o obedeçais. Veja, como é que se obedece ao pecado? Quando você não se vê em espírito. Quando você não se vê morto ao pecado. Aí você está se vendo escravo ainda do pecado. Olhe para as religiões todas. Se você é uma pessoa religiosa e ainda está vivendo nessa má consciência, você vai entender o que eu estou falando. Se você se ver em pecado, é porque você não entendeu que não há mais pecado. Concupiscência é o que? Essa palavra complexa que nós falamos aqui agora. Concupiscência é o forte desejo de cobiçar coisas materiais. É o forte desejo dos prazeres sexuais. Olha, concupiscência é isso. Por isso Paulo disse, de modo que não reine, portanto, o pecado dentro de vosso corpo mortal, de modo que o obedeçais em suas concupiscências. Porque o corpo mortal, dominado pela mente carnal, ele está sempre querendo cobiçar o que é material, ele está sempre buscando prazeres ligados especialmente ao sexo. Verso 13, verso chave aqui agora. Nem apresenteis vossos membros, braço, mãos, pernas, olhos, orelhas e tudo mais que tem no corpo, ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Ao contrário, apresentai-vos vós mesmos a Deus, como vivos dentre os mortos. Olha, que tremendo. O que é estar vivo entre os mortos? Você hoje está morto ao pecado e vivo para Deus. Muita gente hoje está morta para Deus e viva ao pecado. É isso que ele quer dizer. E também apresentai-vos vós mesmos e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O que é instrumento de justiça nesse caso? Se você é um justificado, se você é uma pessoa que já entende que exatamente Cristo morreu por você e você foi justificado do seu pecado, então tudo que está presente no seu corpo, da visão do órgão mais importante do seu corpo, até aquele que talvez não seja tão importante, mas que na verdade é, tudo isso deve ser vivido como instrumento dessa justiça, dessa justificação que você recebeu. Aos Romanos capítulo 8, verso 3, que nós vamos comentar oportunamente, o apóstolo Paulo afirma que o pecado foi condenado na carne. Então, o corpo
é o instrumento através do qual o pecado aflora. Ok? Não é que haja pecado, mas se a pessoa não entende que não há, ela vai viver em carne e o corpo dela vai aflorar para que ela faça obras da carne. Então, não traga à tona a concupiscência através do seu corpo e através da mente carnal. Então, a lei de Moisés, a lei dos sacrifícios, dos mandamentos, que toda religião tem leis, suas regras que envolvem sacrifícios, misticismo, má consciência, uma série de outras coisas. A lei, ela traz o pecado à tona. Ela traz a consciência de pecado nas pessoas à tona. Consciência de pecado, que o pecado propriamente não existe. Como diz o versículo 11 que nós lemos anteriormente, lá eu enfatizei a você: considere-se morto ao pecado e vivo para Deus. E finalizando este episódio, o verso 14 é chave. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sob a graça. Está aí. Então a ideia qual é? Que reine o seu espírito, que você está vivo para Deus, e Deus é espírito. Está morto ao pecado, ou seja, está morto para a carne. Então, o pecado não terá domínio sobre você, porque não é a tua carne que domina o teu espírito, e sim o teu espírito que domina a tua carne em função do Espírito de Deus estar vivendo em você. Então, não há pecado porque não há lei. Romanos 10,4 fala sobre isso. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E sem a lei, o pecado está morto. Romanos 7,8. Então, veja abençoado, encerramos este episódio lembrando a você que você está morto ao pecado e vivo para o Espírito, vivo para Deus, vivo para uma vida de liberdade com absoluta consciência, com absoluto entendimento, crescendo em graça, dia após dia, entendendo que você é um livre. Para quê? Para fazer o que é bom e o que é correto. Tá bom? Na sequência, uma outra oportunidade, já vamos trazer para você os versos 15 em diante. Encerrando, então, o capítulo 6, na mesma sequência aqui, do que você aprendeu até aqui. Tá lá? Tá bom? Então, até lá. Abençoado e abençoada com todas as bênçãos. Tenha o melhor dia da sua vida, cada dia, hoje, amanhã e depois, vivendo da melhor maneira. Até lá. Abençoado, abençoada com todas as bênçãos. Fomos iluminados pela graça, não vivemos mais na lei, não vivemos mais nas trevas. Vamos louvar. Escolheste minha vida e agora reino em ti, Senhor. Pastor, me mostraste minha herança, já conheço minha identidade. Por tua graça livre sou do pecado e da maldade. Escolheste minha vida e agora reino em ti, Senhor. Tu és meu Pai, és meu amado, Deus mesmo, o grande pastor. Mostraste minha herança, já conheço minha identidade. Por tua graça livre sou do pecado e da maldade. Toda minha ignorância tu apagaste. Sou nova criatura em Cristo Jesus. Vivo mais em trevas, vivo em tua abundante.
Toda minha ignorância tu apagaste. Sou nova criatura em Cristo Jesus. Não vivo mais em trevas, vivo em tua abundante luz. Por tua graça, Eu tenho salvação. por tua graça, Ancorado sou, Senhor. por tua graça, Abençoado sou com toda a bênção. Por tua graça, Eu vivo em liberdade. por tua graça, Minha consciência é libertada. por tua graça, Nada me falta. Por quê? Porque tu comigo estás. Graças, papai. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.